Boa noite, Bruno. Boa noite, professor. Boa noite, Cainara. Fala, professor. Boa noite. Vamos lá, turma. Quem está entrando aí já tiver dúvida, já pode ir perguntando. Essa sessão aqui é só para tirar dúvida, professor? Não, eu vou fazer uma apresentação de um que eu fiz em 20 minutos. Tá. Vou esperar 19h05, tá? Por isso que eu vou pedir para vocês que tem que entregar hoje. Eu entrei lá, falei assim, deixa eu fazer isso aqui enquanto eu estava aguardando uma reunião. Comecei a fazer, fiz em 15 minutos. Não fiz o trabalho, mas fiz na apresentação. Seria pegar da apresentação e pôr no trabalhinho. Eu não acho que com vocês, com 5 pessoas, é possível fazer sim até hoje. Boa noite, professor. Boa noite, Milena. Milene, desculpa. Imagina. Alguma dúvida de vocês que estão presentes já? Professor, eu tenho uma dúvida em relação à propriedade. Eu estou em dúvida no que eu coloco. Tá, você não sabe se ele é privado, se ele é público, né? Então, quando você tem a dúvida, você coloca que tem essa dúvida. Não tem problema nenhum. Você não descobriu a informação. Então, no porto é complicado. Às vezes você acha assim, poxa, esse porto eu acho que é público, e no final ele não é. É uma concessão, ele é privado. Então, é possível ter isso. Normalmente hoje, a gente tem um porto público, e esse porto público, a maior parte dele, né? Tem alguns que já nascem privados, tá? E a maior parte dos armazéns, ou seja, das áreas, esse porto público faz a concessão. Só que quando ele faz a concessão de um terminal, esse terminal passa a ser privado, entendeu? Então, por exemplo, o BTP. O BTP está lá dentro de uma área pública. Aquela área não foi comprada. Não é comprado, é arrendado. Só que a Prefeitura de Santos, como lá era o lixão, ela cedeu a área em troca de fazer lá a remoção de todo aquele lixo que estava lá. A empresa se dispôs a fazer e ela tem aí um longo período para usar o terreno em função daquilo que ela fez com a Prefeitura de Santos e daquilo que ela tem de concessão para ter aquele porto. Mas é um porto privado, mesmo estando em área pública. Ok? Tá bom, professor. Muito obrigada. Boa noite, professor. Boa noite! Professor, eu tenho 2 dúvidas que eu não sou... Dúvidas são boas. A gente escolheu a Ecoporto, né? O meu grupo. Ok. E aí, estava vendo a parte da taxonomia. Certo. E fiquei muita dúvida entre localização e propriedade. Localização eu realmente não soube, ter certeza. E a propriedade, eu sei que eles são uma empresa privada, eles são subsidiários da Ecovia. Ok, muito bom. Porém, eu não sei em qual se encaixaria ali. Ele é um terminal. Nós estamos falando... Quando a gente fala, a gente acaba misturando porto e terminal. Mas quando você escolhe o terminal, ele está dentro de um porto. Certo? Se você escolheu em Santos, o porto é público. Os armazéns, os terminais, podem ser privados através da concessão. E, no caso, essa taxonomia é só sobre o porto? É sobre o terminal. Sobre o terminal. Por quê? Porque a taxonomia tem a ver com as características do terminal. A ideia é que você trabalhe em cima do terminal. Se você não souber, põe um ponto de interrogação. Professor, procuramos essa informação e não encontramos. Não tem problema nenhum, nem toda a informação está disponível. Entendi. Okay? E em questão da localização? Eu não sei qual que ele se encaixaria. Vai, qual é a tua dúvida com relação à localização? Porque a gente tem um pedaço do porto, o porto e a sua localização, depois tem um terminal e a sua localização. A localização desse terminal é adequada? Ele atrapalha o trânsito? Ele tem não, saída...
aqueles que você colocou periférica, difusa, essas coisas Tá. que me Tá deixou bom, confusa. tá bom. Entendi. Vamos ver, E eu não vamos ver. sei. Vamos olhar, tá? Você não sabe aonde ele se caracteriza, é isso? Sim, Tá, entendi agora a sua dúvida. Mas você viu que ele tem uma característica de localização. É isso? como assim? Você viu que ele tem uma característica de localização. Ele está localizado em algum lugar, Sim, sim? Então, por estar caracterizado em algum lugar, ele tem que levar a uma proximidade dessas aí. Mas, às vezes, pode ser que eu tenha 2 ou 3 características com relação à localidade. E não tem problema nenhum. Não sei se Tudo você bem. entendeu. Ele pode ser várias... Desculpa, pode ser uma ou mais do que uma ao mesmo tempo. O que você acha que é? De novo, fala qual é o teu terminal mesmo? Ecoporto. Eu tinha Ecoporto. colocado difusa e periférica. Por quê? Então, vamos lá. É isso que eu queria que vocês colocassem. Por quê? Então, o difusa eu coloquei pelo terminal onde ele é localizado, pelo que eu entendi. Ele tem influência direta ali na parte do porto. Ok. E o periférico a gente tinha colocado pela parte dos escritórios que eles têm. Mas Tá. Olha só, você já está pela justificando porque você está colocando o periférico. Então, Sim. ok, é dentro dessa linha mesmo. É dentro dessa linha mesmo que eu quero que você avalie, exatamente. Então tá correto. Tá. Olha, correto eu não sei, tá coerente, entendeu? Ah, então tá bom. Tá coerente. O que você tem que falar é que se você está falando que é periférico, tem alguma coisa que está na periferia. Se tem alguma coisa que está na periferia, você tem que justificar essa periferia. Certo? E você já Entendi. está me trazendo uma justificativa. Pô, mas como é que eu vou saber? Aí você vai me mostrar uma foto. De repente, você está me mostrando uma foto do terminal, não está? Certo? Se você estiver me mostrando uma foto do terminal, aí a gente vai ter uma ideia do que ele é. Porque ele pode ser, além de periférico, ele pode ser difuso, sim, como você falou. Espalhado, né, aleatoriamente pela área de influência direta, que é o que você pôs, né? Porque você tem várias posições dele. Normalmente, quando o retroporto desse terminal está situado longe, ele já é difuso. Entendeu o que eu disse? Sim. Quando, um exemplo, né? Vamos falar a Tecondi. A Tecondi, ele tem um terminal ali no porto, onde tem atracação de navio, mas tem um outro terminal lá de manutenção de container. Já é difuso, porque já está espalhado pela área de influência. Não é concentrado, certo? Concentrado, ele está situado numa parcela restrita. Periférico é quando ele está em contorno. Tudo isso aí é só você. Vocês fizeram uma avaliação e ele pode ser mais do que um realmente, ok? Entendi. Obrigada, professor. De nada. A Tainá tá pedindo pro senhor aceitar ela. Tô aceitando. É que quando eu estava explicando, eu estava abrindo o slide, né? Aí eu acabei não olhando, mas já estou admitindo todo mundo. Estou admitindo. Professor, Oi. Fala, eu tenho Júlia. duas. Júlia? Vitória. Quem falou por último eu vi aqui foi a Júlia. Fala, Vitória. Tenho duas dúvidas. Hum. Eu não entendi muito bem sobre taxonomia, o que eu tenho que colocar. Ok. Taxonomia, a gente acabou de tirar uma dúvida com relação à localização. Então, quando eu falo de taxonomia, eu estou falando dos critérios de classificação desse terminal. Ok? Então, o primeiro critério é a localização. A localização dele no critério... desculpa. A característica dele no critério localização é difusa, espalhada aleatoriamente, concentrada, periférica, marginal, adjacente ou irregular. Então, ele tem 6 características quanto à localização. Você vai escolher em função do que o terminal, aquele terminal que você escolheu. E aí você justifica. Então, o grupo anterior falou que, na visão deles, é difuso e periférico, e justificou.
Ok, é isso que eu quero. Tá? Critério para taxonomia, localização. Mas aí tem mais. Aí você tem a propriedade. Quanto à propriedade, ele é do transportador, do usuário, do órgão público. Aí você vai, lógico, se você tiver a informação, tá? Então ele Tipo, é eu não preciso colocar tópico, só colocar os critérios e explicar cada um, os critérios. Isso. Ah, Aí tá bom. depois da propriedade, vem quanto ao tipo de carga. Quanto ao tipo de carga, ele trabalha com carga geral, ele trabalha com uma carga específica, tá? Ele, quanto ao objetivo funcional, ele é concentrador, ele é beneficiador, ele é regulador. É isso que eu estou pedindo para vocês avaliarem. Então, são esses 4 critérios da taxonomia. Ok? Entendi. Eu tenho só mais uma. Opa, vamos. A infraestrutura é para colocar, tipo, a dimensão do terminal, quantas máquinas ele tem, Se você tiver potência, essa isso? informação, Vitória, é excelente. Ah, tá bom. Se, por Perfeito. exemplo, eu peguei um terminal lá, eu gostei daquele terminal e eu peguei aquele terminal. Vou mostrar aqui para vocês. Aí eu achei algumas informações. Então, que elas, assim, não estão totalmente reunidas. Mas se você seguir aquela sequência que eu passei para vocês, vocês acham. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou dividir aqui o share com vocês, tá? Peraí, que eu vou dividir. Peraí, que eu vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz. E aí o que eu estava falando para o Bruno, eu sentei aqui, eu estava esperando, aguardando uma reunião, falei, deixa eu fazer aqui para fazer um exemplo lá para a turma, porque eu acho que eles vão ter, algumas pessoas vão ter essa dúvida, tá? Então vamos lá. Olha o que eu fiz aqui, vou dividir com vocês. Estão vendo a tela? Preciso de um sim aí. Alguém fala sim. Sim, professor. Tá? Então aqui está o exercício, ó. Aqui está o exercício. Aí no final do exercício eu fiz aqui tipo uma apresentação, ok? Então, escolha o terminal relacionado. Aí eu escolhi o Termag. O que é o Termag? É o Terminal Marítimo de Guarujá. Por que eu escolhi o Termag? Olha só, turma, porque meu pai trabalhou nas docas do lado de Vicente de Carvalho, no antigo Tefer, que hoje é o Termag, muitos anos. Ele aposentou lá. E eu conhecia, de tanto ele falar do Tefer, eu conheci o Tefer. Aí me lembrei, né? Poxa, deixa eu ver como é que está o Tefer hoje, em função de tudo aquilo que meu pai falava antes, né? Então eu peguei o Tefer como exemplo. Então, escolhi o terminal escolhi do Tefer. Aí já tem algumas informações, está lá no site deles. O terminal marítimo do Guarujá, Tefer era o nome antigo, tá, pessoal? Tefer é terminal de fertilizantes. Hoje é terminal marítimo do Guarujá. É um terminal portuário alfandegado, ou seja, olha lá, já estou falando o que ele é, certo? De uso público especial. Olha só, já estou colocando aqui. É informação que já vem do site, localizado em Guarujá, na margem esquerda do porto, no estado de São Paulo, especializado na descarga de granel. Olha só, já estou colocando aqui também, enquanto a taxonomia, em relação à carga. Descarga de granel sólido importado de origem mineral. Olha só as informações que eu achei no site da Termag, porque eu entrei lá e vi. E o que ele é? Então, são fertilizantes e enxofre. Carga granel, sólido, fertilizantes e enxofre. Tipologia. Na tipologia é na modalidade aquaviário, porque a gente caracteriza o canal de Santos, não é um rio, é a continuação do mar, tá? Finalidade é comercial, puramente comercial. Ele recebe os fertilizantes, provavelmente já é de quem já comprou, ele só vai fazer a descarga, armazenamento temporário e a carga para o navio ou para o trem da pessoa que comprou. Estou falando rapidinho, tá? Então, o que eu achei no Termag? Continuando, tá? Aí eu tenho uma foto muito legal. Então, aqui eu tenho o berço 1 e tem outro berço aqui que não aparece nessa foto. Tem os armazéns, ou seja, armazém coberto. Quando for perguntar, eu já tenho. Tenho aqui as esteiras de carregamento aqui para um produto, que é o enxofre, que vai lá atrás. Olha só, tem uma ligação dele aqui do recebimento dos caminhões. Tem a ligação férrea aqui, que passa por aqui. Então, essa foto já me dá uma visão e eu já consigo explicar várias coisas do retroporto, do antiporto, que é o próprio Porto de Santos, do porto.
e de algumas instalações adicionais, que a gente vai ver na próxima foto. Aí eu peguei aqui componentes. No antiporto, segue a regra do Porto de Santos, chega e espera, aguarda a liberação e entra no canal e vai direto para o terminal, para o porto do Termag. A área do retroporto é bem adequada para o crescimento da empresa e para a execução das obras complementares. Olha só nessa foto aqui, aquela visão que eu falei do Pier 1, do Pier 2 e dos armazéns. Toda essa área aqui, olha, aqui é da Termag. Então, a Termag tem uma grande possibilidade de aumentar. Por quê? Ela tem uma área que pode utilizar, a não ser que isso aqui seja uma APP, porque parece ter uma lagoazinha aqui no meio, aí não tem. Mas, na contrapartida dessa facilidade, olha só do lado que ela tem. Sítio Conceiçãozinha, para quem conhece o Guarujá, aqui é um bairro altamente povoado. E aqui do outro lado da Avenida Santos Dumont são os outros bairros de Vicente de Carvalho antes de chegar no Guarujá. Então tem o lado bom e tem o lado de estar dentro da cidade. Então é isso que a gente vai avaliar. Tipos e conceitos, tipos principais de porto. O projeto de concepção de engenharia foi de cais ao longo da costa. Então se a gente voltar aqui, cais ao longo da costa, tá vendo? Cais ao longo da costa. Vamos ver, o terminal marítimo está localizado na Avenida Santos Dumont, Vicente Carvalho, Guarujá tá. O Termag ocupa uma área parcial do antigo TFER, que era o terminal de fertilizantes da Conceiçãozinha. Classificação que vincula o terminal com seu entorno socioeconômico. Pelo que podemos entender, então faz de conta que é meu grupo, podemos entender, porque eu não tinha essa informação, é um terminal de segunda geração, pois se preocupam em gerar em seu entorno usuários comerciais e industriais que atendam às suas facilidades, tornando-se um centro regional. Continuando. Tipos e características. É considerado o terminal um terminal misto, pois operação como gateway para alguns produtos e como hub para outros produtos. Tá? Então, a gente viu lá pela foto, ele vai armazenar muito produto, mas, na contrapartida, ele pode, o enxofre, ir direto para o caminhão ou para o trem. Não necessariamente precisa ficar lá. Ele é um gateway para o enxofre e é um hub para os outros produtos. Quanto à localização, no porto, o terminal no porto está muito bem localizado. Todavia, quanto à localização e acessibilidade na cidade, tem muitas dificuldades e os caminhões comprometem os pavimentos públicos ao procurar rotas alternativas. Então, se a gente voltar lá naquela foto, então, tem uma tal chamada aqui, não aparece aqui, Rua do Porto, né? É onde os caminhões, todos eles deveriam vir por aqui. Mas acontece que eles procuram rotas alternativas para aqui, para chegar nessa avenida aqui, que é aquela avenida que vai até o Guarujá. Então, isso é muito ruim para a cidade. Então, isso é o que a gente avaliou com relação à característica do terminal. Quanto à infraestrutura do terminal, está muito bem adequada aos produtos e ao fluxo. A gente já vai falar do fluxo, porque tem aqui, a movimentação. Então, aqui é uma outra visão. Aqui é o que eu falei para vocês, né? O amarelinho é o enxofre. Aqui é a ferrovia. Então, olha só, ele tem aqui, uma esteira que leva direto para a ferrovia ou para caminhões. Então, ele pode fazer o gateway através dessa forma, tá? Mas faz muito hub quando ele armazena os produtos aqui. Aí, quanto aos demais tópicos, então, vamos lá, fluxo. Descarregador de navios com taxa média de 12.000 a 15 toneladas por dia. Operação de navio de 75.000 toneladas a 225 metros. Calado, a gente já sabe. Pátio de enxofre com a capacidade, é aquilo que eu falei, Vitória, se tiver, coloca. Armazéns de fertilizante totalizando a capacidade de armazenagem de 180.000 toneladas. Fluxo operacional de 800 caminhões e 120 vagões por dia. Olha só, com esse fluxo operacional eu consigo estimar a minha receita. Minha receita de operação com caminhão e com vagão. Pela ferrovia interna que otimiza a performance na movimentação de vagões. Tem um centro
de controle operacional e rede de automação. O foco é na segurança, sustentabilidade e produtividade. E aqui termina. Componentes construtivos. Possui armazém a céu aberto e armazém fechado, que a gente viu. Então, tem os armazéns fechados e tem o de enxofre, que é a céu aberto. E quantas instalações e equipamentos possui, além de armazéns, guindastes de retirada de carga a granel. Aí é que está. Olha só. A diferença é que esse porto, por ser muito antigo e não foi modernizado, ele tira do porão o enxofre dessa forma, com guindaste. E esse guindaste passa a murada do navio e solta aqui nos funis para cair nos caminhões. Olha só, aqui é um produto e aqui é outro, mas foi as fotos que eu achei, né? E isso aqui tem uma perda muito grande, porque só de passar pela murada do navio, essa criatura chamada guindaste aqui, ele fecha, mas deixa vãozinhos que vai vazando por todo lugar. E olha só o chão como é que está. Então, isso tem uma perda. Então, tem várias características que a gente pode falar desse terminal. E, por último, fechando com a fonte. Termag, que eu visitei hoje o site, acessa em 4 de março de 2021. Ok? Por isso que eu acho, Sim, turma, que é possível que vocês em 5 consigam fazer. Aliás, vocês já começaram a fazer na quinta. Desculpa, na terça, né? Não sei por que eu achei que terça era quinta, olha. Na terça e hoje é quinta. Então, eu continuo ainda mantendo o prazo de vocês me entregarem até as 21 horas. Ah, professor, não consigo, não vai dar para apresentar. Ok, a gente apresenta na terça-feira que vem, mas o prazo ainda é hoje. Então, professora, a gente estava conversando no grupo dos alunos e acredito que nenhum grupo tenha terminado, porque essa semana foi bem puxado, bastante professor passaram trabalho. Mas eu deixei para vocês fazerem na sala, não pedi para vocês fazerem em casa. Lembre-se disso. Não, sim. Eu dei a terça e hoje, são 2 dias. Eu fiz isso aqui em meia hora, turma, sozinho. Em meia hora eu fiz, eu procurei no site, fui pegando as informações. Eu acredito que se vocês dividirem em 5, escolheram o terminal, cada um faz a sua parte. Senão a gente vai empurrar com a barriga. Milene, aí vai empurrar com a barriga. Aí vocês vão pedir mais dias. Eu sei disso, vocês vão pedir mais dias. Eu gostaria que vocês focassem em entregar hoje. São 19h30. 19h30 até 21 horas é 1h30. É dividir o trabalho. Primeira coisa é planejamento. Descobrir o terminal. Ah, professor, posso usar o Termag? Pode. Eu não estou falando que não pode. Termag fui eu que quis relembrar o passado do meu pai, para ver como é que estava. E realmente o terminal está ainda, né, deveras de ser otimizado. Tudo bem, então, professora. Eu vou Vamos lá, quero ver o esforço de aqui. vocês. Esforço de vocês. Vocês estão cada um na sua casa. De novo, planejamento. Escolher o terminal, já devia ter escolhido o terminal, hein? Na última aula já devia ter escolhido. Pega isso aí, divide cada uma das etapas, vocês vão lá. Estou falando para vocês, no Termag eu encontrei 85% daquilo que eu precisava. Os outros 15% que eu não encontrei, eu vou supor. De novo, eu vou supor pelo conhecimento e pelos fatos que a gente já viu. Beleza, Milene? Professor, Oi. você poderia disponibilizar esse modelo que o Esse senhor que eu fez fiz? para basear? Posso. Daqui a 5 Por minutos, favor. 5 minutos depois que eu fechar a aula aqui, ele já vai estar lá no Moodle. Tá bom, então. Obrigada. Professor, Vou pôr tirar no mais grupo uma- aí, tá bom, vou pôr no grupo aí para vocês também. Quem quiser já Professor. ir saindo e já ir fazendo o trabalho, pode ir, tá? E aí eu volto, calma, Bruno, eu volto 20h30 para ver como é que está a evolução de vocês, para abrir de novo novas questões. Aí a gente reavalia novamente. Fala, Bruno. Professor, vamos lá. A gente fez no Word, tem problema? Como se fosse um Não, trabalhinho não, mesmo não, com capa. Não, muito pelo contrário, Bruno. Por isso que eu falei, eu demorei de 15 a 20 minutos desse aqui para pegar as informações. Depois, eu teria que pegar essas informações e colocar lá no modelinho de capa, sumário e conteúdo e Sim. referência. Só isso, tá? Beleza, tá. Mas É, é o que a pra gente passar. fez. Pô, professor, eu já fiz em um Word direto. Parabéns. É isso aí mesmo, beleza. Tá. A gente tá trabalhando aqui agora. Qual que é o último horário que a gente pode entregar, que você falou? É às 9 horas? Hoje ainda é às 21 horas. Às 20h30 eu abro
um Zoom para a gente avaliar andamento. Certo. A apresentação vai ser na terça que você Não falou? tem jeito, eu não vou cobrar hoje a apresentação de vocês, tá? A não ser que Tá alguém bom. já tenha acabado e queira apresentar. Tá bom, tudo bem. Então, beleza, professor, obrigado. Beleza, turma? Quem quiser ficar aqui, Beleza, enquanto tiver... obrigada. Vamos lá, quem quiser ficar aqui comigo, eu vou ficar até acabar esse Zoom. Professor, não sei se o senhor viu a mensagem, mas o Douglas pediu para eu avisar que ele fez uma cirurgia hoje e ele está no hospital ainda e não conseguiu entrar na aula hoje, tá bom? Ah, tá bom. Pô, mas ele está no hospital, o melhor lugar para assistir aula que tem do mundo. Tá caladinho, tranquilo. Ai, antes fosse, né? Brincadeira, tá, turma? Pelo amor de Deus, tá? Alguém mais? Alguém mais quer aproveitar aqui? Alice está fazendo uma pergunta, tá? Então eu estou vendo agora o chat. Só me tira uma dúvida para ver se eu fiz certo. Sou do grupo do Ecoporto, ok. Ele se encaixa na parte dos portos de terceira geração? Aí, Alice, eu não vou conseguir e também não posso te responder direto, tá? E nesse caso você vai ter que dar uma pesquisada. Se você olhar lá na página que eu coloquei, você vai ter uma ideia do que é primeira geração, que é aquele que se preocupa só com a operação, do que é segunda geração, que é aquele que se preocupa, além da operação, em fazer com que as suas facilidades sejam atendidas pelo entorno, e a terceira geração é aquele que efetivamente tem várias parcerias dentro da cidade, além só da operação e das facilidades, ele tem outros envolvimentos. Se o Ecoporto faz isso, excelente, ele está na terceira geração. Agora é você que tem que me responder e justificar, beleza? Ah, tá bom. Obrigada, professor. Ok, de nada. Mas você entendeu, né, Alice? Sim, entendi. Provavelmente Eu estava lendo os slides. Provavelmente o Ecoporto é de terceira geração, mas você tem que justificar para mim por que ele é. Sim, eu coloquei ele como terceira geração e justifiquei certinho. Legal, muito bom. Então eu vou encerrar esse aqui, tá? Vou pôr lá o slide. Oi? Calma aí, um minuto. Opa, tô calminho. Deixa eu perguntar um negócio. Na parte que você pergunta... Calma aí. Você pergunta no rever conteúdo o que pode ser feito com a carga. Essa parte eu fiz, mas eu coloquei igual estava lá, porque eu não entendi meio se eu tinha que justificar alguma coisa. Então, olha só, lembra do Termag que eu acabei de apresentar? O que o Termag é? O Termag trabalha com cargas, granéis sólidas. Deu para entender? Justifica, eu não preciso justificar porque eu já escrevi o conteúdo que eu tirei do texto. Não, professor, não é nessa parte. É na parte que você fala que as cargas podem ser reunidas em carregamento maior, ser pontos de entrega entre meio de transporte do mesmo modal. Eu coloquei isso, eu apenas confirmei o que estava no slide, mas eu não justifiquei nada dessa parte, porque eu não sei. Qual é o teu terminal mesmo? É o do Ecoporto. E o Ecoporto faz o quê? Ele pega cargas... Sim, ele faz tudo isso. De vários tamanhos. Então, você justifica por como. Por que você considerou isso? Porque ele faz isso. Diferente do Termag, olha só, o Termag não faz carga, ele recebe do navio, descarrega e manda embora. Então, o que ele faz? Ele não faz volume de carga, ele pega a mesma carga e transfere para outro modal. Entendeu? O Termag faz assim. Mas o Ecoporto, não. O Ecoporto faz um monte de coisa. Então, ele junta a carga, ele faz carga maior, ele manda a carga direto para outro modal. Mas você sabe que faz. É isso que eu quero que você justifique por que você está falando isso. Beleza? Entendi, tá bom, professor. Beleza, obrigado. De nada. Camila, você chegou agora, né, Camila?
Não tem problema, eu já passei para os outros. Eu vou salvar esse trecho de aula e já vou pôr lá no Moodle e vou mandar no grupo lá o que eu fiz do Termag para vocês, ok? Alguma pergunta a mais? Posso fechar aqui? Por mim pode, professor. Tô fechando, tá? Tá bom. Tchau, Mas eu tchau. tô no Zap, tá? Não se preocupe que eu tô no Zap, ok? Tá bom, boa noite, professor. Boa. Tchau, até já.